estudar o clima a partir de uma pintura acaba por ser uma temática extremamente interessante. É interessante porque, em primeiro lugar, nós só conseguimos estudar uma pintura enquanto fonte da história do clima pela interação com outras ciências ou outros saberes. Mas, sobretudo, pela análise que tem que necessariamente ser feita à obra de arte, à sua época, ao enquadramento, ao estilo, mas, sobretudo, à percepção sensorial do artista e do espectador. O artista pode ter uma percepção ao fazer uma obra de arte e nós, enquanto espectadores, captarmos termos outra sensibilidade e captarmos outra percepção. Não existem muitos estudos sobre esta matéria, o que torna o estudo bastante mais atraente, porque ao investigador é dado o privilégio da descoberta a cada momento e é esse o resultado destas descobertas que eu venho hoje partilhar convosco. Tal como já disse ao professor Wesley, aquilo que abordei na aula aberta que tive o prazer de dar na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, terá muito pouco a ver com o que iremos falar hoje, mas terá muito pouco a ver por uma questão evolutiva do tema na minha própria investigação. Uma das questões que podemos, desde logo, colocar é se podemos ou devemos considerar a pintura como fonte para o estudo da história do clima. Aliás, devemos dar inclusivamente um passo atrás. Poderemos ou devemos considerar a pintura como fonte para o estudo da história, para a fonte do estudo da história nas suas diversas vertentes, entre as quais a história do clima é uma delas. Nós não vamos falar aqui das fontes da história, que os estudantes de história conhecem certamente, os tipos de fonte, as críticas que se podem fazer. Vamos olhar para o conteúdo das pinturas e analisar a sua credibilidade enquanto mensagem para a nossa matéria de estudo. Há um ponto prévio que eu gostava de deixar em análise, que a pintura é um organismo com vontade própria. A pintura é uma representação visual e ela só nos dá aquilo que ela quer. Não muitas das vezes aquilo que nós queremos ou necessitamos para o nosso estudo. Quando nós olhamos para uma pintura, nós não podemos extrair da pintura aquilo que ela não nos está a dar. Isso é extremamente importante porque vamos ver algumas pinturas que poderíamos analisar de formas deturpadas só porque ia ao encontro das nossas necessidades de estudo. Se nós olharmos para esta pintura de Caspar Friedrich, nós vemos um mar gelado, grandes blocos de gelo, e se repararem no canto direito, no lado direito da pintura, temos um barco que está afundado. Se nós olharmos para esta pintura e a interpretarmos de uma forma objetiva, o que nós dizemos é que, de facto, esta pintura poderá representar uma cena real de um navio que se afundou ao encontro do gelo. No entanto, nós temos que analisar esta pintura não enquanto imagem única, mas na globalidade da obra do autor, a época em que viveu, os estilos dessa época, e percebemos que o autor não se limitou a representar a natureza, mas preocupa-se em dar-lhe um significado adicional, uma simbologia adicional. Caspar Friedrich é um pintor romântico alemão e a sua obra traz as características inerentes a esse estilo. Se nós olharmos, por exemplo, para a vida de Caspar, do pintor, à medida que os anos passam, o pessimismo ganha terreno na sua obra e reflete-se em obras mais sombrias, de uma monumentalidade, podemos dizer que opressiva. E ele cria um novo género de pintura, conseguindo transmitir um sentimento de tragédia apenas através desta paisagem. Se nós agora analisarmos esta paisagem, muito provavelmente vamos nos afastar daquilo que para nós seria uma imagem do realismo pintado por Caspar, mas já vamos entrar naquilo que é a experiência estética, na experiência
da percepção do próprio artista. E chegamos à conclusão que a pintura oferece só por si limites à análise, enquanto fonte da história. E ainda não chegamos à fonte da história do clima. Temos limites estéticos, a pintura é uma experiência estética. Ao contrário da narrativa, a pintura também é narrativa, mas acaba por ser uma sucessão de escolhas visuais que podem diferir entre autor e espectador, e nesse contexto a pintura carece de uma análise muito cuidada enquanto fonte da história. Eu convido-vos a apreciarem este retrato. Nós, a olhar para este retrato, quantos de nós podemos dizer que estamos em presença de uma pessoa bonita? Vamos avançar nesta imagem. Agora a imagem já tem título. É o retrato da mãe. Estamos em presença de um retrato da mãe do artista, do Albert Dürer, um artista alemão do início do século XVI, e que representa a sua mãe. Este exemplo é-nos dado num livro da História da Arte do Gombrich como representativo do conceito de belo. E faz isto em comparação à imagem do filho de Rubens, uma criancinha redondinha. E a imagem é, quando nós somos chamados a apreciar a imagem, apreciamos com os nossos olhos. Agora vamos apreciar com os olhos do artista. Ou vamos colocar-nos no lugar do artista. Ele, quando retrata a sua mãe, ele retrata a sua mãe no seu esplendor em cada momento. Para isto, para ele, esta mãe é sinal de amor, certamente. Ele retrata as agruras da vida, retrata as suas rugas, retrata a sua idade, mas não retrata de uma forma que nós possamos, de alguma forma, sentir alguma antipatia por esta imagem, mas sentimos uma simpatia pela forma carinhosa com que ele retrata a sua própria mãe. E quando olhamos para o retrato da mãe de Dürer, não em função da nossa estética atual, mas em função daquilo que seria a sensação carinhosa que Dürer tinha ao retratar a sua mãe, a nossa opinião acerca deste quadro, porventura, poderá sofrer alguma alteração. Aquilo que para nós era uma imagem feia de rugas, de uma idade, de uma velhice, transforma-se numa imagem carinhosa daquilo que o pintor pretendeu transmitir-nos da sua própria mãe. Aqui até o sofrimento que ela possa sentir, o sofrimento que ela possa ter estampado na sua face, é um agradecimento do próprio autor à sua mãe por aquilo que ela passou. E se nós olharmos para esta figura nestes termos, ela torna-se uma imagem simpática. Isto é a percepção, aquele momento perceptivo que nós temos. O autor transmite-nos uma mensagem e nós, ao olhar para a mensagem que nos é transmitida, poderemos ter uma opinião e poderemos variar a opinião se percebermos o porquê dessa mensagem. Vamos avançar e olhemos, por exemplo, para o retrato do Luís XIV, feito no início do século XVIII. Aquilo que eu vos convido é a pensarem se amanhã vamos passear na avenida e sentar numa esplanada com estas roupas e com este penteado. Obviamente que nós não gostamos, mas isto já foi moda. Hoje em dia, para nós, esta roupa não é... Primeiro, não será funcional, não é prática, não é a roupa que para nós nos agrade. Eu não estou a ver muitos de nós andarem com aqueles sapatinhos e aqueles colãs e aqueles mantos, mas na sua época fez a sua moda. Por isso, quando nós olhamos para uma pintura, nós vamos ter que ter estas três nuances em consideração. Os padrões estéticos da época, a percepção e a sensibilidade do autor, estamos a falar, no caso, por exemplo, como vimos, da mãe de Dürer, e na consciência coletiva que vamos ver mais à frente naquilo que poderemos designar
por unidade de género. Quando nós olhamos para a pintura medieval, convém, porventura, separar aquilo que foi o período românico do período gótico jamais a caminho do realismo. Mas a pintura medieval é uma realização, essencialmente é uma realização para a decoração da obra fundamental de Deus, que é a Igreja. Temos alguma pintura de natureza profana, nomeadamente de natureza militar e para alguns nobres, mas a pintura religiosa é de facto a pintura que sobressai. E a pintura religiosa tem duas características, que é o colorismo, ou seja, as cores não correspondem de todo àquilo que será a pintura realista que vimos a ter mais tarde, a partir do final do século XV, XVI, e a deformação. Quando nós olhamos para uma pintura, a deformação tem a ver com o tamanho dos personagens que são representados. Nós, quando olhamos para uma pintura, a dimensão dos personagens não tem a ver com a distância que eles estão relativamente ao espectador, mas tem a ver com a importância dos personagens dentro do cenário que nos é oferecido. E porquê? Porque neste período ainda não se descobriram as regras que levam ao realismo, que iniciou a passos mais largos no período do Renascimento, em que eles descobriram a profundidade, o domínio dos claros e escuros, e com isso chegamos à imagem mais próxima do real. Não nos podemos esquecer que estas narrativas deste período são essencialmente, as pinturas deste período são essencialmente pinturas de natureza narrativa. As pessoas são, na sua maioria, analfabetas, e estas pinturas são aquilo que é a evangelização delas. Quando entramos na igreja, temos os vários passos da vida de Cristo de uma forma visual. Eu não preciso de saber ler para poder ter a imagem da Bíblia que nos é apresentada nas pinturas. E isso é extremamente importante. Não há uma necessidade de ter um estilo que nos consiga transmitir, por exemplo, noções de clima. As noções do clima vêm essencialmente quando se cria um género de paisagem. Mas até determinada altura, a paisagem não é estilo. Nós aqui não temos, na sua género, estamos a olhar para as pinturas, não temos imagens de paisagens. Porquê? Porque a pintura é centrada nas narrativas de natureza profana, no caso, de natureza militar, ou em obras de natureza religiosa, essencialmente para decoração daquilo que se designava a exaltação da obra do Criador, por isso, a Igreja. Nós aqui há 2 ou 3 semanas atrás tivemos connosco aquela professora Marta do Museu Nacional de Arte Antiga, deixem ver, eu acho que escrevi o nome dela, algures, não escrevi, não escrevi, que nos falava da iconografia das plantas. Não sei se recordam, há 2, 3 semanas atrás. Quando nós analisamos as pinturas desta época, nós nem a partir dos elementos florais, dos elementos vegetais ou até dos elementos animais, não conseguimos definir a tipologia de clima, nem conseguimos transpor para o clima em determinada época. Se nós olharmos para o retábulo da Madre de Deus, estamos em presença de açucenas. E as açucenas não são certamente a flor típica desta época, mas são associadas na sua iconografia à imagem da pureza de Nossa Senhora. Já a Virgem com o menino e com os anjos, ele está a tirar figos de dentro daquele cálice, os figos que eram o fruto da árvore da sabedoria, do livro do Gênesis na Bíblia, associada a Adão e Eva. E não nos podemos esquecer que na iconografia religiosa, muitas das vezes, Maria e Jesus são associados à iconografia também de Adão e Eva. Por isso, nós não conseguimos partir de elementos
da natureza, da flora ou da fauna em determinados elementos pictóricos para, a partir daí, poder estudar qualquer elemento climático, porque estamos em presença de elementos iconográficos. Podemos falar, da mesma maneira, da presença de amores perfeitos, que têm uma simbologia próxima à Santíssima Trindade, ou os cravos brancos na pintura da Holanda, em que são associados à paixão e morte de Cristo, porque o cravo tem o mesmo significado do prego com que Cristo foi espetado na cruz. Embora, ainda na Idade Média, já haja algumas referências pictóricas a elementos de natureza climática. Temos aqui os livros das horas, que eram livros de caráter religioso, que continham salmos, as orações, e que poderemos considerar as primeiras obras pictóricas com referências climáticas relativas aos meses do ano e às atividades de cada mês. Nós, a partir daqui, sabemos que, nas iluminuras da Idade Média, há uma associação da neve ao mês de janeiro e fevereiro. Neste caso, a neve está no mês de fevereiro, e conseguimos perspectivar todo o ciclo de trabalhos agrícolas, as sementeiras, as ceifas, o que é que se semeia em cada momento, em determinado local, e conseguir associar isso ao ciclo ao ciclo anual do clima. Porque, como sabem, em diferentes latitudes, em diferentes climas, as sementeiras, os trabalhos agrícolas têm diferentes calendários. E nós aqui temos o calendário da zona do Duque de Berry, em França, e conseguimos partir daqui para o calendário. Nas iluminuras, continuamos. Nas iluminuras, o clima do frio, que aqui nos surge em janeiro e fevereiro, também podem ver que há uma representação do mês de fevereiro com a neve, mas também aqui temos o calendário agrícola, mas existem muito poucas representações, por exemplo, de queda de neve. Há uma representação de Botticelli que ilustra a Divina Comédia de Dante, em que caem flocos muito grandes, mas o floco muito grande pode ser associado também de uma forma iconográfica ao livro em que está inserida, a Divina Comédia, ao Inferno, e os flocos de neve terem uma representação nesse sentido. Por isso poderemos ter alguma dificuldade de interpretação desse tipo de pintura enquanto fonte para a história do clima. Mas, por exemplo, no Livro das Horas de Ana de Bretanha, o mês de janeiro já nos surge com uma pictografia da neve, coisa que é rara. Embora este Livro das Horas, das Grandes Horas da Ana de Bretanha, tenha um caráter menos pictórico e mais religioso, porque em cima de cada mês temos depois as orações respectivas ao mês. Se nós olharmos para as paisagens, a paisagem não é, ela por si, um género artístico. Nós aqui estamos em presença, novamente, da pintura que vimos há pouco, que estava aqui, a nossa pintura da Virgem com o Menino de Frei Carlos, e temos o nosso São Pedro de Grão Vasco. A paisagem e porquê que eu reforço a paisagem? Porque a paisagem acaba por ser a fonte maior da nossa história do clima. Nós, a partir da paisagem, conseguimos, de alguma forma mais assertiva, ter uma imagem do clima em cada época. Mas aqui a paisagem não nos surge como elemento destacado. A paisagem é um elemento integrador da pintura. Quando nós olhamos para a Virgem, para o Menino, a paisagem surge-nos atrás. Quando nós olhamos para atrás, mas bastante atrás, como forma integradora da imagem onde se encontra a Virgem e o Menino. Quando olhamos para São Pedro, as duas imagens que nos surgem
aos lados do lado de São Pedro, para além de imagens de representação de cenas da Bíblia transpostas para esta figura, são os nossos pontos de fuga. São as imagens que o artista escolheu para nos dar a imagem de profundidade e nos dar uma imagem da sua evolução técnica que era comum nesta época. Não conseguimos, dado o caráter iconográfico das imagens, transpô-lo para o clima em cada época. O mesmo se passa já no Renascimento. Embora o progresso tenha trazido o acessório gradualmente para o objeto de representação, continuamos a ter representações de caráter histórico, de caráter mitológico, de caráter religioso, como centrais do quadro. E a paisagem é apenas integradora do próprio quadro. Nós aqui poderemos, porventura, pensar que a coloração do céu tem a ver com a tragédia do momento. Estamos a falar de um rapto. Por isso não conseguimos aferir qualquer estudo sobre o clima em determinada época quando a cena principal é a imagem mítica e não a imagem de enquadramento que a paisagem lhe dá. Mas se nós aqui estávamos a olhar para uma pintura de um italiano, quando nós vamos às pinturas do norte da Europa e olhamos, por exemplo, para esta pintura de Bruegel, em que temos a paisagem com a queda de Ícaro, a imagem mitológica torna-se acessória. A imagem principal são os trabalhos agrícolas, temos o homem que lavra o terreno, temos o pastor e o pescador, e desafio as pessoas a procurar o Ícaro. É que o Ícaro é esta figura, eu não sei se veem o meu rato, é esta figura que caiu do céu e está dentro d'água. Ou seja, a imagem do elemento histórico, do elemento mitológico, é ultrapassada pela imagem da própria paisagem, que se torna principal nesta imagem. E Bruegel vai mais longe, vai às cenas estacionais dos trabalhos agrícolas. E esta cena estacional do trabalho agrícola vai nos remeter para aquilo que nós vimos há pouco dos livros das horas. Se nós olharmos, este conjunto de pinturas é um conjunto de pinturas, são 5 de um conjunto de 6 pinturas que Bruegel pintou. A 6ª pintura perdeu-se, mas que representa as diversas estações do ano. Temos no primeiro caso os nossos caçadores, o regresso dos caçadores, que iremos falar mais à frente, por isso vamos aqui a deixar um bocadinho de lado. Mas, por exemplo, em baixo temos o mês de fevereiro representado, e poderão perguntar porquê é que estamos a falar do mês de fevereiro. As nuvens são ameaçadoras, o mar está agitado, mas essencialmente porque um dos homens usa uma coroa de papel, e essa coroa de papel alude-nos à festa da Epifania na Holanda. E essa festa é em fevereiro. Da mesma forma, ao lado temos a imagem da ceifa do trigo. E nós sabemos que a ceifa do trigo era praticada na Holanda nesta época, em determinada época. E por isso temos uma imagem já não da componente religiosa, já não da componente militar, mas trazemos à pintura o cotidiano do dia-a-dia, o cotidiano da paisagem, e já nos possibilita em cada momento percepcionar os trabalhos agrícolas que são realizados em cada momento e daí partir para a história do clima. No caso da Holanda, o género da paisagem é um elemento pictórico de afirmação histórica holandesa em face da dominação espanhola. Não nos podemos esquecer que a Holanda viveu sob o império dos Habsburgos de Espanha e quando se liberta desse império, no início do século XVI, final do século XV, início do século XVI, toda a sua estrutura mental vai ao encontro da criação de uma unidade enquanto nação.
primeiro, liberta-se do jugo, se me permitirem a expressão, do jugo dos Habsburgos e avança para um período de forte riqueza e forte esplendor económico e social. Há uma burguesia em crescendo, há uma queda da nossa nobreza, muito associada ao império dos Habsburgos, e essa burguesia vinda do povo, o desenvolvimento económico, o desenvolvimento cultural, leva a que haja uma unidade do povo holandês em torno deste esplendor. Isso reflete também na pintura, que se vai afastando dos motivos religiosos, também por via do aparecimento da reforma protestante, que leva a que alguns dos ícones das igrejas comecem a ser retirados por forma a não serem representadas as imagens iconográficas conforme os protestantes assim desejavam, e começamos a ter outros géneros artísticos que são mais apreciados. No caso, as cenas de paisagem e as cenas do inverno. E agora sim vamos entrar no clima. Porquê o inverno? Porque o surgimento destas pinturas de inverno vai coincidir com o período de arrefecimento da década que se iniciou ali por volta de 1560, a que damos depois o nome de Pequena Idade do Gelo. E o inverno, que era representado em miniaturas, se nós recordarmos, por exemplo, na Mona Lisa de Leonardo da Vinci, as montanhas que estão atrás da Mona Lisa são montanhas de neve. Mas o tema de inverno, que era representado em pequenas miniaturas, passa a ser o tema principal da pintura. E Bruegel parece querer reproduzir fielmente o inverno, frio e com muita neve. Se nós olharmos para esta imagem dos caçadores, uma imagem de 1565, embora a paisagem nos apresente algumas imagens que são pouco prováveis que pudessem existir neste tipo de paisagem, nomeadamente os salgueiros com folhas, nesta época, porque o salgueiro não é uma planta de folha permanente, ou o fundo montanhoso, que é pouco provável que existisse na Holanda. Recordemos que o monte mais alto da Holanda tem 300 metros, e todo o nível da Holanda é praticamente plano. Embora ele possa querer reproduzir fielmente, e reproduz fielmente, a neve, e embora haja estes detalhes, nós, quando olhamos para as representações da neve, conseguimos retirar alguma informação relativamente ao clima. Em primeiro lugar, a quantidade de neve. Se vocês olharem, sejam os cães, sejam os caçadores, eles deixam pegadas na neve. Partimos de uma imagem de neve relativamente profunda. Já iremos falar mais à frente dos nossos patinadores que surgem invariavelmente nas pinturas da Holanda deste século de ouro. Terá a ver com outra situação. Mas nós, ao olhar para os nossos caçadores, vemos um ar desolado nos caçadores. Aliás, se vocês olharem para eles, eles trazem nas costas uma lebre. Um dia de caça com tantos cães, eles só trazem uma lebre. O que poderemos começar a pensar nas dificuldades e na dureza do inverno, que nem para os caçadores terá sido bastante generoso. Agora, ele não termina com os episódios bíblicos. Nós aqui temos o massacre dos inocentes, o recenseamento de Belém, a adoração dos magos, mas o enquadramento climático, o enquadramento deste evento numa zona climática é apenas o pretexto para criar uma cena de inverno. Não há intenção de pintar as imagens bíblicas, mas apenas de as integrar em elementos de natureza climática, como era o inverno. Poderemos, inclusivamente, ir mais longe. E alguns destes quadros serem ainda a sua representação deste renascimento de uma unidade holandesa. Quando nós olhamos para o recenseamento de Belém, o que vemos é Maria num burro com José, que se dirigem ao recenseamento em Belém.
Mas a porta ao lado do recenseamento, ou em cima do recenseamento, tem o escudo com a águia com duas cabeças, que é o símbolo dos Habsburgos. E sabemos que poderemos associar isso a um momento repressivo do Império dos Habsburgos sobre os holandeses. Por isso, a pintura, para além de uma questão religiosa e de inserção no ambiente de neve, poderá também ter alguma componente política. Mas isso será para a interpretação da pintura em sede iconográfica, mais do que em sede da história do clima. Mas a neve, o frio e o gelo são uma unidade artística na Holanda nesta época. Permite-nos pensar que a neve se tornou um estilo, ou pelo menos uma alienação coletiva em que todos pintam a neve. Porque, de facto, a neve, neste período de pequena idade do gelo, convive com os pintores e por isso é representado. A representação destas pinturas, apesar disso, é-nos sempre dada com alguma alegria e não com a dureza do inverno. Poderemos associar isso, certamente, ao período de esplendor que a Holanda atravessa, que é mais propício a alegrias propriamente do que a tristezas. Mas também teríamos que interpretar isso não em sede da história do clima, mas em sede da cadeira de história. Mas esta unidade do clima, esta unidade de estilo, resulta também das condições de mercado. Isto é um levantamento que a Alexis Mettier fez esta é a primeira página de muitas, sobre os artistas holandeses que pintaram cenas invernais. Cenas com neve, cenas com gelo, cenas festivas, e chegamos aqui a um gosto e uma estética da época. E a neve é algo com que os pintores e o público convivem no dia-a-dia. E por isso a representação da neve pode ser uma representação de uma consciência coletiva. Lembram-se de há pouco termos falado nesta palavra, a consciência coletiva. E ao focar nas representações da neve e do frio, é possível fazer uma ligação entre as pinturas e o clima da época. Embora o sucesso destas cenas de inverno fizessem muitos pintores esquecer e ignorar o clima da época e fazer aquilo que Metke defende como um imaginário real, que faz desaparecer o inverno da pequenidade do gelo, a dureza deste inverno, a favor de invernos festivos, com os patinadores, com a alegria do convívio, com tudo isso. Mas é possível focar estas representações e ligá-las ao clima. É interessante, porventura, cruzar as pinturas com a história do clima e tentar obter uma correspondência entre o que é representado nas pinturas e a situação climática à data. E este livro é uma obra fundamental. Este autor, Jan Guzman, dá-nos uma ideia do clima da Holanda neste segundo milénio e neste número 4, entre 1575 e 1675, período do século de ouro da pintura holandesa. Eu estou, obviamente, a focar na pintura holandesa deste período, porque é aquela que nós conseguimos associar de uma forma mais direta à tipologia de clima com estas imagens da neve. Boisman classificou os invernos numa escala de neve, numa escala de frio, e é possível comparar as curvas da neve e do frio por períodos de anos, que vai do extremamente leve ao extremamente rígido, passando por rigorosos, extremamente fortes, e possibilita, através destas curvas, analisarmos a tipologia de pintura em cada ano de produção. Se nós olharmos para os Caçadores da Neve, que são de 1565, o surgimento das pinturas de inverno coincide com o arrefecimento da década de 1560, como nós falámos há pouco. E se olharmos para o gráfico, a curva do frio e da neve, aquele gráfico que eu vos apresentei, reparamos que em 1565 é uma época especialmente fria e de grandes e intensos nevões. O censo de Belém também nos apresenta esta imagem de
neve de grandes quantidades de neve. Podemos ver os telhados das casas, o chão em cima das carroças e a imagem do frio que certamente esta imagem nos poderá sugerir. Nesta imagem de Avercamp, e se relacionarmos com a curva atrás referida, a curva da neve e do frio, percebemos que estamos num ano especialmente frio, é o que consta dos nossos quadros de temperatura climática, mas com pouca neve. E essa representação é-nos sugerida para esta pintura, em que a neve é um elemento que não surge de uma forma tão abundante, surge sim o gelo. Aqui, igualmente, o inverno no canal surge-nos a imagem do gelo e não a imagem da neve. E se formos ao nosso quadro que atrás referimos, podemos constatar que em 1615, de facto, temos um excessivo frio e não há uma correspondência na neve. Há algumas situações em que poderemos detectar algumas discrepâncias entre o ano respectivo e aquilo que é representado na pintura. Mas também não nos podemos esquecer que a pintura não é uma fotografia. A fotografia é imediata e a pintura é uma obra que pode durar mais ou menos tempo a realizar. E muitas das vezes os autores começavam 3, 4, 5, 6 pinturas e iam acabando ao longo do tempo. Por isso, muitas das vezes podemos ter aqui uma diferença de 1, 2 anos entre o inverno ou entre a curva de gráfico que há bocado analisámos e a imagem que nos é representada na pintura. Este género artístico sofre um declínio na Holanda que vai coincidir com a publicação pela Royal Academy of Painting da Belle Nature, que definiu os critérios estéticos da pintura de paisagem. Por isso, a partir de determinada altura, nomeadamente a partir deste 1660, 1670, não conseguimos definir estes critérios e compará-los às curvas, porque foram definidos critérios estéticos para a pintura e esta liberdade artística que os pintores tinham sente-se um bocadinho coartada por este elemento que é esta publicação. E isso leva-nos a ter que analisar o clima em função não daquilo que vemos representado pela paisagem, mas de elementos da própria pintura. Se nós olharmos para esta pintura de Lucas van Walderbonck, o mercado da carne e do peixe no inverno, poderemos estudar o clima a partir das espécies que se encontram na bancada do mercado. Pensemos que as alterações das temperaturas da água podem provocar diferença nas espécies que se encontram disponíveis ou para a pesca de superfície ou para a pesca do fundo. E se nós analisarmos as espécies piscícolas que temos presentes em cada momento, poderemos, e se conhecermos, obviamente, o tipo de pesca que é feita em cada local, poderemos perceber as correntes e as temperaturas da própria água. Não nos podemos esquecer, por exemplo, e algo que afeta outras partes do mundo, os fenómenos do El Niño são alterações significativas na distribuição da temperatura da superfície da água e isso provoca grandes alterações do clima. Por isso, quando nós já não conseguimos, a partir da pintura de paisagem, aferir a pintura enquanto fonte da história do clima, vamos começar a servir-nos de outros fatores, neste caso, do tipo de peixe que está presente na banca do mercado. De igual modo, quando nós olhamos para esta carta marítima de Olaus Magnus, que era um cartógrafo sueco pioneiro em trabalhos sobre a Suécia e sobre os países nórdicos, e olhamos para este livro do mar, ele representa-nos a descrição das terras nórdicas e as suas maravilhas. Obviamente que há aqui, sendo ele sueco, há aqui uma especial simpatia pela apresentação das maravilhas da sua Suécia natal.
Mas nós não nos vamos deter na Suécia natal. Vamos olhar para o canto superior esquerdo da pintura, que eu aqui amplio, e vemos a Groenlândia. E por volta dos séculos XIV e XV, a Groenlândia assistiu a um período de glaciação também. Se no século X os vikings começaram, ou no século IX e X os vikings começaram a colonizar a Groenlândia, terra de vastas pastagens, de vastos terrenos agrícolas, e conviviam alegremente com os inuites, que eram os paleoesquimós que viviam na zona, nós agora começamos a assistir à saída dos vikings dessa terra. E a representação que nos é dada nesta carta marítima, que nos apresenta as maravilhas das terras nórdicas com os seus esplendores, ela faz-nos a representação da Groenlândia só com a cor branca. E mais, apresenta-nos um esquimó a lutar contra um viking. Porque, provavelmente, devido à fome, nasceram os conflitos entre os nossos vikings e os paleoesquimós e levou a que os povoados escandinavos desaparecessem da Groenlândia. Ou seja, nós aqui conseguimos, a partir deste pequeno detalhe, ter uma imagem daquilo que era o clima da Groenlândia em determinada altura. E que era, de facto, completamente diferente daquilo que foi à data em que os nossos amigos vikings se instalaram nesta terra. Uma outra fonte que nós podemos ter para o estudo da história do clima é as feiras de inverno. As feiras de inverno eram feiras que eram realizadas desde o século VII, VIII, em cima do rio Tamisa, em Londres. O rio congelava e em cima dessa placa de gelo eram realizadas feiras. Existem fontes, para além da pintura, existem fontes, nomeadamente os catálogos e aquilo que hoje se designam por brochuras, mas que eram aqueles registros das próprias feiras, mas elas eram pintadas pelos artistas à época. E nós conseguimos perspectivar muito provavelmente a dimensão da camada gelada que entre o século XVII e o século XIX se instalava no rio Tamisa, em Londres. Mas mais importante do que saber estas informações é perceber que, ao contrário daquilo que acontecia no século VII ou no século VIII, em que esporadicamente tínhamos estas feiras, entre o século XVII e o século XIX, elas eram frequentes e duravam mais tempo. O que implica que nós conseguimos, a partir destas imagens que nos são dadas por estas pinturas, perceber, obviamente que analisando também os registros das próprias feiras, perceber a dimensão do período de frio que tínhamos nestas regiões. Vamos ter que acelerar, eu já tenho aqui, estou aqui a ver a hora, já me vou alargando no tempo, para além daquilo que o professor Wesley me disse. Mas pronto, vamos acelerar. Uma das formas que nós temos de estudar o clima também é através da leitura comparativa de pinturas do mesmo local. Nós aqui estamos a ver o Val d'Aosta, em Itália, e o estudo da vegetação, estudo comparativo da vegetação e dos glaciares e da neve, permite-nos partir para o estudo da história do clima. E existem, à data, registros escritos do clima na época. É uma questão de nós podermos juntar as diversas fontes. Uma outra fonte que nós podemos tirar das pinturas é a flora. Aqui, a vista da Penha de França, uma pintura aqui da cidade de Lisboa, mas poderemos analisar esta paisagem deste autor romântico que já falámos há pouco. Só que nós, ao analisar a flora em determinado local através das pinturas,
teremos que ter o cuidado de perceber se não estamos em presença de uma imagem absolutamente verdadeira relativamente à flora ou uma imagem ligeiramente deturpada. Eu estou a pensar, por exemplo, que nesta época já conseguimos fazer a inserção de espécies exóticas, ainda que elas não existam em determinada zona, conseguimos fazer a inserção de espécies exóticas. E porquê? Porque nós as conhecemos. No outro dia falava com o professor Wesley, a quando da aula dada pela senhora do Museu Nacional de Arte Antiga, em que existem representações do Amazonas com espécies vegetais que não pertencem ao Amazonas, mas que pertencem à Europa. E o oposto também se verifica. Algumas representações da flora europeia com espécies exóticas, sejam espécies amazónicas, sejam daquilo que antigamente era o Império Português além fronteira, que ia da África à Ásia, e muitas das vezes essa inserção dessas espécies não tinha a ver com a realidade do local, mas apenas com uma tentativa do próprio autor mostrar aos outros que conhecia aquelas espécies, que sabia que espécies é que estávamos em presença. E poderemos ter, inclusivamente, a inserção de algumas espécies vegetais como enquadramento estético. Estamos a falar de árvores floridas no meio de florestas que dificilmente poderiam lá estar, mas que por uma questão estética poderão lá ser colocadas. Quando nós fazemos a análise da fauna e da flora, temos, de facto, tomar em consideração estes cuidados relativamente à introdução de espécies exóticas, para além, obviamente, da questão iconográfica que falámos há pouco com algumas espécies vegetais. Vamos analisar ainda estas pinturas rupestres. São pinturas aí relativamente próximas na Venezuela, na serrania de La Lindosa, no Amazonas venezuelano, em que existem representações de criaturas semelhantes a uma preguiça gigante, a mastodontes, camelídeos, cavalos e ungulados deixem-me só ver onde é que eu escrevi, ungulados de 3 dedos com troncos. Todos esses animais que eram nativos da zona foram extintos, seja por alterações climáticas, seja por uma combinação de alterações climáticas, a perda do seu habitat ou a própria caça dos animais. Se, por um lado, o tamanho dos animais poderá ser indiciador, não poderá ser, ou poderá não ser indiciador da realidade, porque obviamente que o caçador tem tendência para pintar o animal com uma dimensão maior e assim também ele próprio dar uma imagem de maior coragem ao conviver no meio de um animal tão grande. Isto é quase aquela imagem do pescador. O pescador apanhou um peixe, mas quando o conta aos amigos, o peixe é maior. O caçador também. Mas há uma coisa que nós não podemos certamente esquecer. É a representação de animais que hoje não existem na zona. E à data existiam. E não vamos acreditar que há 12.000 ou 13.000 anos houvesse esta circulação de informação como havia no século XVIII ou XIX, que nos permitia pintar espécies exóticas do outro lado do globo. Há 12 ou 13.000 anos, esta transumância não era tão acentuada, este fator de mobilidade social não era tão acentuado, por isso estes animais existiam de facto aqui. E hoje não existem, estarão extintos. Muito provavelmente por via de alguma alteração climática ou, como disse, por uma combinação de mudanças climáticas, de perdas de habitat, de alterações da estrutura da flora local, mas poderemos analisar, porventura, o clima à época, estudando a tipologia de animais que aí era existente. Ou seja, como é que nós conseguimos passar da pintura para o clima? A compreensão da realidade do clima a partir de representações
assume uma representação da civilização, da cultura em cada momento. Não nos podemos esquecer que o século de ouro holandês representa uma construção ideológica e compreende-se o gosto por esta sociedade que celebra o inverno, mas o estudo da imagem sofre uma influência subjetiva por parte do analista e da sua vivência. Nós, ao estudarmos uma pintura, é a nossa própria vivência, a nossa própria forma de olhar para ela que nos condiciona o estudo. E a própria análise iconográfica pode ser mal entendida. Daí que teremos que pensar que a pintura, sendo uma experiência estética, um conhecimento sensível e afetivo, um conjunto de percepções, padrões ilimitada pelos materiais e conhecimentos técnicos, poderá representar, de alguma forma, um conhecimento que carece de um estudo mais aprofundado, porque diretamente ele é muito limitado. E é um erro comum interpretar as imagens como verdades absolutas, eu olhar para determinada imagem e pensar era assim que este cenário existia em determinada época e destituí-la de intenções para além daquilo que a imagem real contém em si. Se nós voltarmos a fazer esta pergunta, se poderemos ou devemos considerar a pintura como fonte para o estudo da história do clima, eu mantenho a minha resposta. Sim, com certeza que podemos e devemos. A partir do século XIX, Fustel de Coulanges abre o leque das fontes da história, quando ele diz que onde o homem passou e deixou a marca da sua vida, aí está a história. Mas a pintura terá que ser vista de uma forma muito cuidadosa e sempre em conjunto com outras fontes para o estudo da história.